Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Muito bem, estamos de volta com você aqui pela RTM Brasil. Ricardo Santos contigo nessa tarde de terça-feira, ou melhor, quinta-feira. Meu Deus, eu estou com o relógio biológico desesperado aqui depois das férias. Isso Pastor é um problema, João né? Paulo Gouveia já pode está ser aqui. terça-feira passada ou terça-feira da semana Pois que é, vem. mas é a volta das férias e a dinâmica da vida. Michele Gomes também com a gente. E um dia especial hoje, nessa quinta-feira, 28 de novembro, aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos, onde começou o Dia de Ação de Graças. Boa tarde, pastor João Paulo. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Aime. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Ricardo. A semana voou. Quinta-feira já estamos na data oficial. Hoje é o famoso, Dia de Ação de Graças. E a gente tem a alegria de receber um convidado muito especial, que eu tenho a alegria de sempre produzir o programa dele, o Família Hoje. Então já tá fácil para o nosso ouvinte que acompanha a nossa programação, já sabe de quem estou falando. E ele tá lá, né? E o mais legal é que ele tá no país onde essa data é um feriado nacional muito importante. O país para celebrar o Dia de Ação de Graças. Então, chama o nosso convidado, pastor. Pastor Kleber Lima. Seja bem-vindo, pastor. Olá, queridos. Prazer para mim estar com vocês, viu, pastor João Paulo, Michele, Ricardo, nossos ouvintes. É sempre um prazer estarmos juntos aqui na nossa querida rádio, RTM Brasil. Pastor Kleber, que está com um fundo, um cenário muito bonito, mas ouvinte, não pense que ele já está no céu. Tem ali uma aura sobre ele ali, branca, luz eu ali até brilhante. chamei ele pastor, santo pastor. Eu também Kleber falei isso fora do ar para ele, mas é que realmente está muito bonito. Olha lá que legal. Olha, dá a impressão que ele já está no céu. A iluminação. Muito bom esse cenário. É uma parede, ela meio acetinada, né? Então bate a luz aqui, fica esse efeito interessante. Muito bem. Já quero aproveitar, você, nosso ouvinte querido, que está acompanhando a nossa programação. O tema do nosso programa de hoje é sobre o Dia de Ação de Graças. Em inglês, Thanksgiving Day, que é o feriado, que para o país, lá nos Estados Unidos principalmente. A gente vai ter o privilégio de saber como que essa data é comemorada. O pastor está em Boston, se eu não me engano. Depois ele explica um pouquinho para a gente há quanto tempo ele celebra essa data aí nos Estados Unidos. E hoje a transmissão do nosso programa está pelo nosso site. Então você que quer assistir, é pelo nosso site. Vai lá, rtmbrasil.org.br, tem lá a opção Estúdio ao Vivo. Clique lá, você vai assistir o nosso programa, mas ele está sendo gravado também e depois a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube para você compartilhar, curtir, enfim, levar essa mensagem para muita gente, porque às vezes no ao vivo é difícil, as pessoas estão trabalhando, não conseguem acompanhar agora, mas a gente vai colocar depois lá no canal para você assistir e compartilhar com todo mundo também. Então seja muito bem-vindo, pastor Kleber Lima, e já fica uma curiosidade, conta pra gente qual que é a cidade que o senhor está agora, como que está o clima por aí, e se nessa data realmente o país para, as pessoas se reúnem, já rolou aquele almoço, aquela comunhão gostosa. Que horas são mais ou menos? O fuso são de 2 horas aí? Isso, nesse momento o fuso tem essa diferença de 2 horas, né? Então a turma está toda aqui, eu acho que no país inteiro, envolvida aí com as preparações da ceia de Thanksgiving, né? E é interessante, não é exatamente um jantar, né? Não é um almoço, ele acontece ali mais ou menos na metade entre os dois, né? Então o que seria para nós aí algo em torno de 3h30, 4 horas da tarde, é esse mais ou menos, com, claro, variações de cada família, de cada grupo, mas em geral é ali no meio da tarde para a noite que essa celebração acontece, né? O clima aqui tá bom, tá bem gostoso, tá aquele friozinho gostoso, de 7 graus apenas, embora Boston seja tradicionalmente um lugar mais frio, às vezes nessa época inclusive está bem mais frio do que hoje, né? Mas hoje tá agradável, né?
Tá um clima gostoso. E como você já mencionou, Michele, realmente esse feriado, ele dá até quase para dizer que é o principal na América, né? Aqui nos Estados Unidos. Eles param mesmo, levam muito a sério esse dia, por causa do calendário, inclusive escolar, né? Filhos, por exemplo, que estão na faculdade, e lá na época do Natal o feriado é menor, então é bastante comum que os filhos venham, às vezes, passar o Thanksgiving com os pais, mas não o Natal, o Ano Novo, alguma coisa assim, né? Isso, claro, não é regra, sem exceção, né? Mas, de uma maneira geral, o povo americano tem aprendido aí ao longo dos séculos, né? Porque é uma data que vem sendo comemorada e se tornou oficial no calendário americano. Então eles levam isso bastante a sério, esse tempo para parar com a família e celebrar. E o eixo deste encontro é a gratidão. Muito bem, mas é um feriado cristão ou não? Originalmente sim, né? Os primeiros colonos que ao final da lavoura faziam questão de colocar, enfim, de fazer uma celebração e colocar essa questão da gratidão como fundamental para a vida deles, né? Foram eles que trouxeram primeiro a mensagem, né, do valor da gratidão, em segundo a prática. Mas hoje não dá para dizer mais que é um feriado essencialmente cristão. Poderíamos dizer originalmente sim, mas não mais agora, porque você tem, com toda a diversidade religiosa que existe no país, então você vê, por exemplo, os judeus falando da gratidão, mas não se referindo aos primeiros colonos, àqueles que trouxeram, que mencionavam Jesus Cristo de uma maneira mais clara. Então é muito mais uma festa conceitual hoje do que uma festa religiosa ou de cunho espiritual. Tá, eu tenho mais duas coisas que eu queria assim, entender melhor, talvez o senhor possa me ajudar. A questão é, se é a gratidão é um espírito, né, grato, satisfeito, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, de ter recebido de alguém alguma coisa que você não tinha, pelo menos, né? Se ele é só conceitual, a gente está agradecendo a quem? Exatamente. Esse é o ponto. Porque é uma gratidão que está muito mais ligada a um conceito hoje. Isso aqui eu vou dar, claro, a minha opinião, tá? E também Sim. Não é assim com todos, porque nós temos irmãos em Cristo que levam ainda isso muito a sério, na perspectiva correta, mas pensando na coletividade do país, né? O aspecto cultural que isso ganhou, você não tem, pelo menos é o que me parece, né? A questão principal. Eu sou grato, mas eu sou grato a quem? Né? Então, por isso que esta trilha se tornou uma trilha transversal nesse processo, na minha maneira de observar, porque eu sou grato, e aí muitos completam essa frase de uma outra, ao universo, sou grato às oportunidades que eu mesmo criei e aproveitei de trabalhar bastante, de sol a sol, etc. e tal. Então, o eixo principal, que é o sujeito desse processo da gratidão, né? Aquele que foi o provedor, aquele que deu as oportunidades, tal, ele desaparece, ele fica fragmentado nesse conceito que pode ser completado com qualquer coisa, com qualquer outra ideia. E claro que para nós, nessa perspectiva bíblica, ela se torna vazia desta maneira. O que, como eu disse e vou repetir, para muitos não é um caminho, esse caminho tão genérico, mas continuam agradecendo ao Senhor. É verdade, sim, que nós cristãos
precisamos aprofundar mais, sabe, o nosso conceito e a nossa prática de gratidão, porque eu imagino que também ela vem se perdendo, né? Pelo menos é um perigo que a gente pode observar no coração de todos nós, no meu, começar pelo meu. Nós vamos mais para frente falar sobre essa disciplina espiritual que é a gratidão, né? Mas na terça-feira, eu ia falar semana passada, o meu também tá bagunçado, meu relógio aí. Na terça-feira a gente conversou um pouquinho sobre a questão realmente de se deturpar datas importantes, principalmente datas que são importantes para o cristianismo, né? Então você pega o Natal, deixou de ser o nascimento de Jesus a priori para ser o barbudinho, o gordinho que dá presentes. Depois você tem a Páscoa, né? Que deixou de ser a morte e a ressurreição de Jesus para ser o mamífero de 2 orelhas compridas que põe ovos de chocolate. Você pega a questão da reforma protestante, né? Que a gente deveria, e é Halloween, né? Então sempre o comércio parece que vai entrando, também vai deturpando esse processo. Quando chega agora no dia de ação de graças, já está ligado ao Black Friday, né? E eu também nem sei como é esse negócio, quer dizer, o sistema passa a corromper o processo original, pastor? Eu não tenho dúvida alguma. Você colocou e lembrou muito bem essas outras celebrações, de como o nosso inimigo trabalha intensamente para desfocar, né, a figura central do nosso Deus e de Jesus Cristo. Então, não é o seu nascimento, não é a sua morte, mas são quaisquer outras coisas que estão colocadas, e muitas vezes associadas, bem colocadas por você, pastor, pelo dinheiro, né? Ao mamon aí, né? Então, você vê o Thanksgiving, as pessoas falando de Thanksgiving, eu sou grato ao universo, sou grato, não sei o que tal, mas falando talvez mais vezes e mais preocupados com o Black Friday, né? Os descontos desse dia. E é interessante. Agora, com o advento das compras online, talvez tenha diminuído um pouco, mas eu cheguei a pegar há 10 anos, eu vi, e isso era, assim, as pessoas comentavam muito, como algumas lojas aqui nos Estados Unidos, quando o pessoal saía da mesa do Thanksgiving, já ia direto e dormiam a noite inteira na porta das lojas, porque às vezes à meia-noite ou já de manhãzinha, as portas das lojas eram abertas, então aquelas pessoas, uma multidão bastante grande, ia assim, com um grande alvoroço em busca das ofertas, né? Então, quase que descaracterizando mesmo aquele momento de congraçamento, de devoção, que a gratidão nos propõe, que a gratidão na perspectiva certa nos propõe. Hoje talvez eu me lembro de ter visto imagens assim. Né, então, eu ia falar isso, é que a Michelle é mais novinha aqui, mas o pastor João Paulo e o pastor Kleber... chamou a gente de velho, hein, pastor? Não, anos 70 tinha o Mapping Anesbla, tinha as promoções do Mapping, que já não existe mais. Pastor Kleber também, eu acho que a mãe dele ia lá na loja cedinho, ou nas Casas Bahia também, que eu acho que não sei se existe ainda, mas ia cedinho, principalmente nas ofertas do fim de ano do Mapping, lembra? Então já tinha um Black Friday, essa sensação aí de consumismo já era acentuada também em todos nós, né? Mas é que eles colam perto de datas que são essencialmente que já cristãs, era perto do Natal. Eram essencialmente cristãs, pelo menos, né? E secularizam mesmo a coisa, né? É uma coisa assim de tirar a essência, né, do negócio. Mas de que forma nós, que entendemos o significado dessas datas, podemos também estrategicamente, intencionalmente, convidar pessoas que muitas vezes nem conhecem a origem, né, desse feriado, é um dia de folga, para realmente resgatar o significado da data, para que as pessoas conheçam,
né, a essência e o objetivo desse momento, para que aprendam também sobre essa disciplina da gratidão. Nós podemos, né, fazer um movimento inverso para fazer esse resgate dessa essência, pastor? Podemos e devemos, né? Hoje a gente vê estabelecidas algumas realidades que se transformaram inclusive em profissões, né? Você tem a profissão do influencer, né? A gente brinca, né, dizendo que as crianças antigamente queriam ser ou jogadores de futebol ou alguma coisa assim. Agora não, é influencer, porque é o que ganha mais destaque, talvez mais dinheiro. Mas Jesus já fala sobre isso, né? Sobre a influência, sobre o valor da influência, agindo sobre a maioria, né? Quando fala sobre a luz no cume do monte. Olha, coloque a sua luz no lugar alto para que mais pessoas possam ver. E eu acredito, Michele, você usou uma palavra muito bem posta quando você falou da intencionalidade. Nós estamos sendo culturalmente empurrados, encurralados, né, com a seguinte mensagem desse tempo chamado pós-verdade, ou seja, guarde a sua fé para você. Você tem a sua fé? Ok, tudo bem, mas guarde-a para você. Você não precisa ficar falando da sua fé para ninguém, porque ninguém está interessado nela. E Jesus disse, olha, o caminho, independente dos tempos e das gerações, pegue a sua luz e coloque em cima do monte. Então, essa atitude intencional de dizer, olha, a verdade é esta, né? O que significa gratidão e a importância dela, e como nós, aproveitando uma oportunidade cultural, podemos nos referir à gratidão. Eu quero, inclusive, mencionar que a nossa família, numa ocasião, em São Paulo, né, a minha esposa foi falar com a direção da escola, né, porque tinha o Dia dos Mortos, né, que a festa, que a Halloween, que a escola então celebrava, e a Vânia fez uma proposição e a escola modificou, aceitou. Então a escola desinstalou da sua programação o Halloween e instalou oficialmente o Thanksgiving como gratidão. E uma professora cristã, uma irmã em Cristo nossa, presbiteriana, ficou responsável por coordenar aquelas ações naquela escola, uma escola importante, bem conhecida na cidade de São Paulo. E como cristã, ela então teve a oportunidade de colocar verdades a respeito disso. Às vezes, por estarmos tão encurralados, né, Michele? E a gente está pensando que está todo mundo contra nós, a gente pede oportunidade, porque quem sabe muitas outras escolas, muitos outros lugares, muitos outros ambientes pudessem considerar assim, falar, não, o que você está dizendo faz sentido e nós podemos aplicar. Às vezes nem vai ser numa escala tão grande, mas pode ser o seu vizinho, o meu vizinho, que vai compreender o significado disso e vai, a partir dali, ter uma nova postura com mais consciência. E, claro, começar a ver ao Senhor e a mensagem da palavra de Deus com outros olhos. E isso passa, sim, pela nossa disposição em deixar que Deus nos use nesse sentido. Quando a gente pensa em gratidão, a gente fala sobre disciplina espiritual, ou quando se fala de disciplinas espirituais, né, a gente passa aí pela gratidão. Qual é realmente a essência da gratidão, pastor? Como que a gente define gratidão? Apesar de parecer tão óbvio, quando você pergunta para alguém, mas o que é gratidão? As pessoas, é estar grato. Aí você fala, tá, né? Mas qual que é mesmo como uma disciplina espiritual? Como definir gratidão? De onde ela brota? Se eu preciso exercitar isso, ou ela simplesmente brota do coração de maneira orgânica? Pastor João Paulo, essa é uma pergunta tão interessante, porque se a gente pensar simbolicamente, pegar para efeito de comparação um copo, não é? E encher esse copo ou uma garrafinha de água, como eu estou com ela aqui, encher uma garrafinha ou um copo de água
né? Eu sei muito bem o que está aqui dentro, que é água. Mas se eu pegar simbolicamente, isso não é possível de uma maneira concreta e física assim, mas imaginando que fosse, eu pegasse um copo e colocasse neste copo a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É esse conjunto de fatores imerecidos, né? De bênçãos que eu não poderia comprar, que eu não teria acesso a elas, que eu não teria a menor chance de conseguir, de produzir, de criar, de ganhar, nada. É completamente fruto da generosidade de alguém. E este alguém é o Senhor. Então, se eu pegasse todas estas manifestações generosas da parte de Deus para comigo e colocasse dentro de um copo, e esse copo transbordasse, nós teríamos então ali a gratidão. Gratidão é algo ou alguém cheio de graça, né? Naturalmente, nós somos ensinados pela palavra de Deus a dizer muito obrigado ao Senhor, a reconhecer, né? Deus, ele não é como nós somos, né? Dependentes da opinião de ninguém. Então, talvez se nós deixarmos de receber um muito obrigado depois de uma grande ação, nós ficaríamos bastante chateados com aquela pessoa ingrata. Deus fica triste, mas ele não se desorganiza por causa disso, ele é autossuficiente. Entretanto, a Bíblia nos ensina que a gratidão é um fator ou um indicador de maturidade. Pessoas que são capazes de reconhecer quem é Deus em suas vidas e a graça que ele derrama sobre elas, são pessoas que cresceram, ou que estão crescendo, pessoas que estão amadurecendo. Então, assim como outras virtudes da vida, a gratidão é uma virtude cultivável, ninguém nasce com ela, né? É claro que a criança, por exemplo, você é capaz de dar um presente e ela vem tão, na maneira infantil, vem lhe dar um abraço. Então, há sim um canteiro de gratidão ali, mas são sementes no coraçãozinho daquela criança, mas que ao longo da vida dela, ela vai precisar cultivar para que aquela gratidão se torne um jardim lindo e maravilhoso, e se possível uma floresta né, cheia de frutos de gratidão. Então, é algo cultivável. Devemos ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos irmãos em Cristo, nossos liderados, né, sobre o valor da gratidão. Porque quanto mais nós cultivamos, mais o copo se enche de graça, né? E o que o Senhor quer com isso? Deus não será mais Deus ou menos Deus se nós agradecermos ou deixarmos de agradecer, mas nós seremos mais felizes, nós seremos mais ajustados, mais saudáveis, se aprendermos a cultivar esta experiência da gratidão na nossa vida. Então, a expressão de gratidão, ela também faz parte do conjunto de adoração. É uma espécie de adoração, a gratidão. Faz parte do louvor que a gente professa para Deus, que a gente declara para Ele. A gratidão, um coração grato, faz parte da adoração, ou ela é um elemento separado? Eu acredito que é um elemento completamente entrelaçado, indissociável, porque ao adorarmos, nós focalizamos aquilo que Deus é. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus, enfim, tem tantos atributos a respeito dele que podemos mencionar. Deus é amor. Agora, quando agradecemos, nós o fazemos por aquilo que ele efetivamente faz. Então, adoramos pelo que Deus é e agradecemos pelo que ele faz. E essas duas coisas andam juntas, né? Porque quando nós estamos diante desse Deus que é tão bom, é quase que natural nós dizermos, falarmos do que aquela bondade dele, de que maneira aquela bondade dele nos alcançou, e aí estamos falando dos atos dele, e assim estamos agradecendo ao Senhor, né? Então ele é o sujeito desta experiência graciosa que nós temos, né? Então esse sujeito que é o protagonista
E esse reconhecimento de quem ele é e do que ele faz andam juntos e devemos praticá-lo, né, cada vez mais. Muito bem. E aí, perguntas muitas? Temos participações aqui no nosso WhatsApp, então já faço convite, você que está acompanhando o nosso programa pelo nosso site, é possível assistir também, hoje sem transmissão pelo YouTube, mas depois vamos subir esse conteúdo lá no nosso canal, tá bom? Mas você pode assistir, clique lá em Estúdio ao Vivo e participe, a gente vai ter um rápido intervalinho, você vai ter esse tempo para mandar aí a sua mensagem, falando sobre gratidão, como que você entende, né, essa disciplina espiritual. Você tem o hábito de celebrar o Dia de Ação de Graças, porque aqui no nosso país ainda não é uma coisa tão forte, né, tão cultural como nos Estados Unidos. Mas compartilha com a gente a sua experiência, o nosso número é fácil, salva aí, 11 DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Então você é o nosso convidado especial, participe, daqui a pouco a gente volta. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Muito bem, estamos de volta com você, programa Nos Caminhos da Fé, hoje com o pastor Kleber Lima, num segundo dia, e dia específico, hoje 28 de novembro, dia do Thanksgiving Day. Acertei, memorizei agora. Não é tão comum aqui pra gente no Brasil, mas já de um tempo para cá isso vem se familiarizando. E você, conta a sua experiência. Michele está recebendo participações aqui do Brasil e do mundo pelo WhatsApp. Hoje não estamos no YouTube, somente na programação, mas lembrando que também depois você poderá acessar este e os conteúdos anteriores também em nosso site rtmbrasil.org.br. Participações, Michele. Vou começar lendo aqui algumas mensagens que nós recebemos, já agradecendo a audiência, a participação de todos. Um abraço para o nosso ouvinte Ronei Almeida, lá da Bahia, que está ligadinho, acompanhando o programa com a gente. Obrigada pela participação. Temos também a querida Arley, ela sentiu falta do link do YouTube, daí já expliquei que vamos subir o conteúdo depois, mas espero que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo pelo site. Um beijo, Arley. O Assis Melo, lá de São Luís do Maranhão, também está acompanhando e ele colocou o seguinte, né? Que ele achou muito interessante o que o pastor Kleber comentou, da gente propagar mais, né, essa data. Principalmente, podemos expor isso para os vizinhos, para que eles tenham uma nova visão, um novo conceito real dessas comemorações. Obrigada pela sua mensagem, Assis. O nosso ouvinte Edmauro Campos está lá em Atlanta, né, no estado da Geórgia, nos assistindo, e ele comentou o seguinte: boa tarde, estamos indo para um almoço neste dia, aqui tão especial, e enquanto a esposa está se arrumando, eu aqui já pronto, ouvindo e vendo vocês ao vivo e em cores. Obrigada, Edmauro, pela mensagem, viu? Que bom que você está com a gente. A Cristina, do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem muito legal também. E eu perguntei, e vocês têm o hábito de comemorar essa data? Conheciam ou não? O que vocês entendem desse conceito, né, do Dia de Ação de Graças? E ela já mandou aqui uma arte divulgando o culto de Ação de Graças lá na igreja, no Rio de Janeiro. Que legal, e ela disse que vai. Muito bem, Cristina, é isso mesmo. A gente tem que divulgar cada vez mais. E eu quero ler também a mensagem do nosso ouvinte Moacir. É um ouvinte nosso, gente, desde 1984. E olha só que legal a mensagem dele. A primeira vez que comemorei o Dia de Ação de Graças foi no final dos anos 60. Eu fazia o primário em Fernandópolis, São Paulo, e a escola comemorou. De lá para cá, sempre me lembro e com um motivo especial. Sempre é próximo do meu aniversário. Dia 30 agora, faço 65 anos. Sou José Moacir Porteira de Melo, professor aposentado aqui de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Então, meu querido Moacir, ouvinte, né, há tanto tempo da RTM, logo seu aniversário está chegando, é no sábado, inclusive. Que legal você compartilhar essa história com a gente. Quer dizer que essa escola já sabia dessa data e já sabia da importância, né? Quem sabe a diretora
fosse cristã também, para em 1960 comemorar o Dia de Ação de Graças. Não é muito legal isso? E ele ter essa lembrança, essa memória por conta do dia do aniversário. Então, uma história muito boa. Obrigada pela participação. Agradecendo também o Rosaldo Coelho, no Rio Grande do Sul. Querida Cleidinha, aqui da rádio, também acompanhando. Sempre sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz por nós. Já tem alguns anos que essa data, última quinta-feira do mês de novembro, sempre lembrado como um dia para agradecer por tudo que o ano me reservou e, mais uma vez, dedico o dia para adorar e ser grata a meu Deus. Obrigada, Cleide, pela sua mensagem, viu? E um beijo para nossa querida aluna assídua, Mariana Velasco, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, que está com a gente. Um abração também para o casal Ricardo e Simone. E para a querida Salvina de Anicuns, em Goiás. E ela disse que a programação está ótima como sempre. Beijo, querida Salvina. E a gente continua aqui com a nossa reflexão sobre esse Dia de Ação de Graças. O nosso convidado, querido pastor Kleber Lima, direto de Boston, nos Estados Unidos, celebrando a data lá, não é mesmo, pastor? Posso fazer uma perguntinha aqui, pastor Kleber? Pastor Kleber, no seu consultório, nas suas atuações aí como doutor, também cuidando de famílias, gratidão, a falta de gratidão, ou a sua orientação também para se ter mais gratidão, é um componente que aparece bastante nos casos ou causos de família aí nos seus consultórios. Realmente a gratidão ou a falta dela é um dos problemas, fatores que causam muitos prejuízos para a família hoje? Sem dúvida, Ricardo. Olha, no contraponto da gratidão, o que nós temos? Nós temos amarguras. E amargura é uma realidade presente em muitos corações e, consequentemente, em muitas famílias. Então, há muitas amarguras relatadas. Nós estamos com a conexão ok? Eu só estou em dúvida. Perfeito. Estamos te ouvindo, pastor. Perfeito. Eu tenho muitos relatos de amarguras, né? Daquilo que, sabe, o que o meu pai não me deu, o que a minha mãe não me entregou, o que eu não recebi na minha infância, o que eu não recebo do meu marido ou da minha esposa, o que os meus filhos não me dão. Então, fazendo esse caminho inverso que a amargura às vezes impõe e traz tanta dor ao coração, o caminho é exatamente o oposto. E a gente falou sobre gratidão e maturidade, como as duas coisas andam juntas, né? E é tão bom fazermos esse percurso de uma maneira invertida e reconhecer o que você teve, sabe? Talvez não tenha tido. Eu vou dar aqui um exemplo de uma criança, um senhor hoje, né? Um empresário bem sucedido, mas ele não conheceu o pai, né? A mãe vivia mais tempo, às vezes, presa por delitos que ela cometia. Então ele quase que era criado na rua, de uma maneira aleatória. E é interessante, porque aquele rapaz, ele dizia, eu agradecia muito a Deus as migalhas que eu recebia. Então, as migalhas que eu recebia de atenção de uma professora, aí ele fala o nome da professora. A professora tal, do terceiro ano escolar, ela me levava presentinhos, ela sabia um pouco da minha história, ela me dava um carinho que fazia tão bem para mim. E eu sou tão grato pela professora. Aí ele fala o nome inteiro dela, falava o nome, professora fulana, ciclana. Depois, Deus colocou na minha vida uma outra pessoa, um professor de uma academia. Eu era adolescente, eu não tinha dinheiro para fazer academia. E ele dizia, olha, você me ajuda a arrumar aqui um pouco esses equipamentos e eu durante 1 hora do dia eu vou orientar você aqui nos exercícios, tudo bem? Tudo bem. Então aquele professor de academia o ensinou tanto sobre... E assim ele foi quase que se alimentando nessas migalhas, como ele às vezes mencionava. E ele não conhecia o Senhor, até que um dia no início da vida, né, da juventude, ele conheceu a Deus e ele pôde então observar essas digitais do Senhor na história dele, lhe dando aquilo que fez tanta diferença para ele.
alguém que o ensinou a estudar, alguém, então ele fez faculdade, aquela coisa toda. Então, como a gratidão, o cultivo da gratidão, o exercício da gratidão faz diferença. No consultório nós encontramos tantas pessoas tristes, mas muitas delas amarguradas, porque não foram capazes ou não têm sido capazes de trocar a arvorezinha daninha, né, a planta daninha da amargura, arrancar isso, né, e deixar apenas cultivada ali as sementes da gratidão, porque essas fazem bem para a alma. Essas fazem bem para nós. O livro do Dr. Charles lá, o Pecados e Pecadinhos, né? Ele fala isso, arrancando as ervas daninhas, né? Ingratidão é uma erva daninha. Isso, exatamente. É uma erva daninha que nos perturba e quase sempre potencializadas pelo nosso inimigo, que diz: olha, você está vendo o pai do seu vizinho, como é um pai legal, ele cuida do filho, mas o seu não, o seu é isso, o seu é aquilo. E estas amarguras, né, se transformam em ingratidão, e isso torna esta alma amarga, né? Um coração amargo, uma alma amarga vai, sem dúvida nenhuma, caminhar na infelicidade. E não é isso que o nosso Deus quer para a gente. Então, quando Ele nos ensina a agradecer, aprenda a agradecer. Não está dizendo isso apenas, e não é nesse apenas nem cabe, porque não está dizendo isso como um capricho de Deus, mas está dizendo como um caminho da maturidade. Agradecer é sim um sinal de crescimento. Quando o senhor falava no bloco anterior, né? Falava sobre plantar essas sementinhas da gratidão no coração. Gratidão é um exercício diário, é mudar. Ele pode estar ligado também, ou está ligado, o senhor que me diz, com Romanos capítulo 12, quando Paulo fala precisa mudar a mente para aí transformar tudo que está em volta. Quando a gente muda, dá o cliquezinho aí dessa mudança de mente para quem está em Cristo Jesus, tudo ao redor realmente fica transformado quando se tem um coração grato ao invés de ingrato? Eu não tenho dúvida, pastor João Paulo, não tenho dúvida. A nossa mente, né, ela é aquela estrutura que Deus nos deu, não apenas para produzir, para organizar a nossa vida, do ponto de vista mental, cognitivo, né? Todo o equipamento que Deus nos deu, ele tem as suas funções, mas a mente, nesse sentido, como sendo aquela esponja pronta para receber a verdade. Se você tiver com sede, vamos usar aqui um exemplo que talvez nos ajude. Se tiver com muita sede, você pode até tomar um refrigerante e o refrigerante amenizar a sua sede, mas nada se compara à água. A água sim mata a nossa sede completamente. Da mesma forma, a nossa mente, ela às vezes se satisfaz com outras coisas que parecem verdade, mas não são verdade pura. A verdade pura, ela vem do Senhor por meio da sua palavra, e ela tem esse poder de transformar a nossa mente. Então, talvez o nosso inimigo, em momentos difíceis da vida, diz: tá vendo? Deus abandonou você naquele momento de dor que você experimentou, naquele grande momento complicadíssimo, Deus abandonou você. Mas essa é uma mentira, né? A mentira vai produzir ingratidão, a verdade vai produzir gratidão, porque nós podemos então nos apropriar da verdade do Senhor, que diz: eu nunca vou abandonar você. Olha, talvez você não tenha percebido, mas naquele dia, naquele quarto de hospital, quando você achou que estava só, eu estava lá com você. Eu estava lá com você. E essa é a verdade que faz bem para o nosso coração. E é a partir dela que a nossa mente vai, claro, reconhecer quanto o nosso Deus é bom e, consequentemente, modificar as nossas ações. Nós servimos ao nosso Deus, não no sentido de não para comprar qualquer coisa, algum favor dele, porque isso não seria possível,
mas nós nos sentimos porque nós já aprendemos que Deus é bom, tudo que nós temos vem dele, e tudo que nós dermos a ele ainda será pouco, como demonstração de gratidão ao Senhor, né? Então, eu posso dizer que já tive a oportunidade de levar um dos meus filhos no hospital, e aquele médico que agiu daquela maneira, às vezes daquela cirurgia, depois ele recebeu lá o seu contra-cheque do plano de saúde, mas eu teria dado muito, muito, muito mais, não só de dinheiro, mas de qualquer outra atitude, para dizer para ele da minha alegria de ter sido alvo daquela benfeitoria que ele fez em favor do meu filho, né? Então, a pessoa agradecida, ela tem uma mente que a coloca no lugar certo. Aliás, em Romanos 12, no verso 3, depois de falar dessa mente transformada, no verso 3, logo em seguida, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém tenha um conceito sobre si maior do que deve ter. A pessoa ingrata, quase sempre, ela tem um comportamento de que meu pai está me devendo porque deveria ter me dado mais amor, minha mãe, ou meu patrão, meu chefe, a vida, Deus fez alguma coisa na minha vida que deveria ter sido diferente. Então, eu sou credor de Deus porque Ele está me devendo pelas lutas que eu já passei. Nada disso é verdade. Nós somos, bem da verdade, repetindo aqui, devedores do nosso Deus. E a nossa postura é sim uma postura de rendição, que é a adoração, junto com a gratidão ao nosso Deus. A gente lá na igreja tem um grupo de corredores, que inclusive a Renata que está encabeçando sempre, né? A gente já tinha corredores lá que corriam esparsos, né? E agora parece que eles estão se juntando, querem correr a São Silvestre. Mas a Renata e o Aguinaldo, que são os dois, que são maratonistas mesmo, né? Falaram que quando chega lá pelo quilômetro 32, mais ou menos, são 42 quilômetros, né? Sim. A maratona. E aí, quando chega lá pelo quilômetro 30, o cérebro começa assim: por que você está fazendo isso? Você não merece isso. Olha como está doendo o seu pé, olha a sua cabeça, você já está cansado, tem que parar e tal, né? A minha pergunta nesse sentido é natural dos seres humanos serem ingratos? É natural dos seres humanos ter esse sentimento que o senhor estava falando de... eles me devem, né? Meu pai me deve, minha mãe me deve. É natural isso? É impulsionado pelo pecado? Tem como mudar isso? Pensando como um clínico, né? Como um psicólogo clínico. Se o senhor fosse dar uma sugestão, como é que a gente vence esse tipo de sentimento? Como é que a gente muda a mentalidade para ir para uma mentalidade mais positiva, uma mentalidade que me leve para um coração grato? Então, a graça de Deus, ela tem mais força que qualquer outra experiência da vida. Podemos ter passado por grandes dores na vida, grandes lutas, e essa sensação de que nos tornamos credores porque algo nos foi tirado ou algo não nos foi dado, né? Então o mundo está me devendo. O encontro com a graça de Cristo, ele nos coloca no lugar que devemos estar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma postura arrogante, embora na sua mente, sem Cristo, ele entendesse que estava fazendo o melhor, perseguindo cristãos, inclusive, né? Mas quando ele foi derrubado, literalmente, fisicamente, né, falando, mas também emocionalmente, espiritualmente, pela luz de Cristo, ele diz que uma grande luz brilhou sobre ele, né? E uma voz disse: Paulo, ou Saulo, por que você está me perseguindo? Naquele momento, então, ele foi levado para o seu devido lugar, né? Seu devido lugar, que é um lugar de rendição completa. E a partir daí, inclusive, ele diz que ele era o principal dos pecadores, né?
E é ele que fala dessa mudança de mente, a Bíblia usa a expressão metanoia, essa mudança de mentalidade, que é uma visitação, que começa, aliás, com uma visitação profunda no nosso coração, porque a graça se estabelece ali, e ela vem, então, e ganha a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo fala dessa experiência. Nós não mudamos, não deixamos de ser ingratos e mudamos para a categoria gratos por conta própria. Talvez nós tenhamos até o desejo de fazer isso, mas a gente não vai longe nessa maratona da fé, né? A gente não vai longe, a gente vai até um certo ponto e diz, ah, não, isso aqui já está demais para mim. Mas aí vamos para Hebreus e nos lembramos do que o autor diz ali, olha, corra essa corrida com os olhos fitos em Jesus, porque ele suportou a afronta, né? O que ele fez por você não foi pouca coisa, e ele foi até o fim. Então olhe para ele, para você poder, através desse seu olhar para ele, aí claro, nós vamos completar aqui esse sentido, ser abastecido por esta graça que nos coloca no devido lugar, né? E mesmo pequenos, mesmo, sabe, humanos, com uma tendência tremenda a ser ingratos, nós somos banhados, encharcados por esse amor gracioso do Senhor. E aí o que nós temos a dizer é, Senhor, tem misericórdia de mim, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelas tuas ações na minha vida. Então, essa é uma ação transformadora que o Evangelho produz em nós e que devemos nos apegar a ela e praticá-la com toda a intensidade e intencionalidade, como a gente já falou aqui hoje. Lembrando do grupo 3 do Rio, né? Que é da época do Ricardo, né? Aqui, que cantava aquela musiquinha, o tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa. Só que a Bamerindos se foi, não estava muito na boa, não. Você sabe que o grupo é 3 do Rio, não sabia, né? Não, né? 3 do Rio. O Bamerindos já era, mas o tempo passou, né? Como aqui o nosso programa. Boa. A música continua. Agora, os salmos, pastor, quando a gente fala de salmos de gratidão, ele se divide em 2 categorias, os individuais e os coletivos. Pergunta para a gente já caminhar para o finalzinho. A gratidão é uma ação que a gente faz individualmente ou coletivamente? As duas coisas, né? As duas coisas. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ter gratidão pessoal. Como família devemos agradecer. Porque há bênçãos que são coletivas, né? Sei lá, eu gosto de dar um exemplo bem prático. Imagine que a família conseguiu um carro novo depois que aquele carro antigo estava dando problema e tal. E é interessante e importante que o pai e a mãe usem essas oportunidades dizendo, filho, filha, Deus nos abençoou, temos um carro novo hoje. Papai trabalhou, mamãe trabalhou, mas olha, é importante vocês entenderem que não foi apenas o trabalho do papai ou da mamãe e da mamãe, mas foi a bondade de Deus. Sabia que Deus deu saúde para o papai trabalhar? Então vamos agradecer para a mamãe trabalhar e conseguir pagar esse carro que a gente agora vai desfrutar juntos. Então vamos agradecer juntos hoje, porque Deus deu um carro para a nossa família. Então, devemos todos nós fazer esse exercício pessoal. Há bênçãos que são pessoais. Senhor, quando atende uma oração, Senhor, meu coração está triste, me traz da tua alegria, e o Senhor nos atende, nós temos uma resposta de gratidão aí individual. Jesus tem aquele episódio com os leprosos, né, que estavam em 10, e apenas um voltou, não é, para dizer muito obrigado, depois de serem curados. Jesus até pergunta, fala, cadê os outros 9? Então, teria sido lindo que os 10 pudessem voltar juntos e juntos agradecerem, uma vez que juntos foram curados, né? Mas há uma dimensão pessoal e, claro, há uma dimensão coletiva. As famílias, as igrejas, as nações devem se curvar e agradecer ao Senhor. Então, parafraseando o texto bíblico, muitos serão abençoados e poucos serão agradecidos. E é uma verdade. Olha aí. Muito bem. Que tempo especial, Pastor Kleber. Muito obrigada pela sua participação com a gente
nesse feriado, né, dedicar um tempo aí para estar com a gente ao vivo. Eu sei que é um momento de família também, que fica todo mundo reunido, então já agradecendo a família por esse espaço aqui conosco, para a gente refletir sobre essa data tão importante. E eu quero aproveitar e também fazer um convite para os nossos ouvintes, que na semana que vem a gente vai ter uma reflexão sobre o livro Ego Transformado, de Timothy Keller. Então, é um livro curtinho, a Bem turma consegue ler Acho que é uma pregação, né? em 2 horas. 2 horas? Antes, né? 1 horinha. Se tiver bem desatento, vai levar 2 horas. É, tipo assim, para ler com calma. Se tiver sem foco total, vai levar 2 horas. Porque é bem curtinho. É pequenininho. É pequenininho, é fininho. rapidinho. Então a gente já está divulgando para você, né? Quem tiver condição, já procure ler esse livro. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem, terça e quinta. Teremos 2 episódios para refletir sobre esse livro. Foi uma indicação aqui do nosso querido Ricardo Santos. Não, conta aliás, aí. foi a Renata que recebeu uma indicação da Poliana, que passou aqui pra gente, e a gente resolveu passar aqui no ar, né? Um tema bem interessante, tenho certeza que você vai gostar, principalmente aquelas pessoas que, quem sabe você se deparou, vivem com problemas de culpa, se vitimando, enfim. É um livro que vai fazer com que todo mundo melhore um pouquinho mais aí na sua caminhada cristã. Então, Muito bem. Muito bem. Então, obrigada, Pastor Kleber. Happy Prazer, Thanksgiving Day. Aquele Obrigado, inglês, né? Bem... Um inglês bem Joel né? Santana, né? Então, Happy Thanksgiving Day. Um abraço, pastor. Pastor Kleber, seja sempre bem-vindo aqui, e sempre no programa Família Hoje a gente faz aquela chamadinha, reforça, para que os ouvintes mandem as perguntinhas para ele também, respondendo aqui semanalmente, sempre segundas, quartas e sextas aqui no meu horário. Uma alegria ouvir o pastor Kleber. Um abração, pastor. Sempre um prazer para mim. Deus abençoe. Valeu. Valeu, pastor João Paulo. Valeu, Michele. Obrigada, gente. Até terça-feira, lembrando, Nos Caminhos da Fé, toda terça e quinta ao vivo, a partir das 4 da tarde. Muito bem, querido Luan está de férias. Obrigado ao Paulo, ao Kim também, que participaram com a gente, nos auxiliando aqui na RTM Brasil. E a gente volta com você na próxima terça aqui na RTM, para você, para todo mundo ouvir e ver. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.